como eu falar de mim sem falar da minha mãe, que é a pessoa, a grande responsável por eu estar aqui hoje, por eu estar desenvolvendo o que hoje desenvolvo, despertando consciências, tendo como base uma pessoa que veio a esse planeta também para despertar consciências, e foi onde tudo começou. A minha história começa no momento em que a história da vida da minha mãe começou a ter uma grande virada, onde ela teve que ter coragem, muita coragem, porque num lugar humilde, num vilarejo, onde todas as pessoas se conheciam, onde a maioria das pessoas que viviam ao redor eram familiares, parentes, pessoas muito próximas. E nesse local onde a mãe vivia, já com 4 filhos, 3 meninas e 1 menino, e o marido dela era um daqueles que passavam mais fora do que em casa. E um dia, a minha mãe soube que ele tinha tentado abusar sexualmente de uma das meninas. E ela fez o que naquela época era muito difícil fazer. Ela denunciou ele e ele foi preso. Porém, isso é uma coisa que, para aquele lugar, para mentes, né, para a maneira de pensar daquelas pessoas, a errada foi ela. Porque uma mulher não poderia tomar a atitude que ela tomou e colocar o próprio marido na prisão, mesmo que por essa razão. Então ela teve que mudar de local, porque ali ela não pôde mais viver. Ela foi escorraçada do local pelos familiares dele. E ela saiu sem nada, com uma mão na frente, outra atrás, e retornou para a cidade onde ela tinha nascido e com os pais dela. Porém, quando ela chegou, lá ela também não pôde ser aceita, porque naquela época não se aceitava a mulher casada, desquitada ou separada do marido, e quanto mais que tinha colocado o próprio marido na prisão. Então ela ficou sem para onde ir. Mas as crianças foram aceitas pelos pais dela até que ela conseguisse um lugar para se alojar e continuar vivendo com essas crianças. E ela sempre foi muito guerreira, nada fazia com que ela desistisse de seguir adiante e prover, né, os seus filhos com amor e com o pouco que tinha, que conseguia, para comer, para alimentá-los. E nessa luta dela pela vida, ela conseguiu começar a construir um pequeno casebre num local afastado. E naquela época, naquele lugar, era tudo muito mato, era tudo muito longe, era tudo muito, muito difícil. E foi nesse local onde, então, ela estava conseguindo construir esse casebre, que ela ficava durante a noite, para que o pouco que ela havia conseguido não fosse furtado, não fosse assaltado, não fosse levado. E numa dessas noites, quando a minha mãe estava nesse local, esse local foi invadido. Foi invadido por uma pessoa estranha, por um homem, por um bandido que estava fugindo da polícia. E quando ele entrou porta dentro,
ele se deparou com a minha mãe. Quando ele se deparou com ela, ele percebeu que ele não tinha só um local para ficar escondido, mas para cometer mais um crime. E ele a estuprou. Passado um tempo daquela noite, a minha mãe ficou sabendo que havia ficado grávida, que ela estava carregando no ventre dela o resultado daquela noite terrível. E mais uma vez, guerreira do jeito que ela era, o que ela sempre foi, ela segurou a barra. Mas sempre tem alguém que a gente conta as coisas que nos acontecem. E ela contou para uma irmã dela que havia acontecido e que ela estava grávida. Certo dia, a irmã dela querendo ajudar, era a forma como ela entendia que podia ajudar, porque já tinham 4 crianças, não tinha quase nem o que dar para aquelas crianças comer, e mais uma intrusa, fruto daquela noite de terror, estava vindo. E aí, a irmã dela chegou até ela, portando, carregando 2 agulhas de tricô. E disse para a mãe: eu vou te ajudar a sair dessa situação. Vamos fazer um aborto. E aí, a guerreira veio à tona. Entendendo a intenção de quem queria lhe ajudar, ela agradeceu. Mas eu não vou tirar. Eu não vou abortar. Por quê? É como se eu estivesse ouvindo a maneira como ela falava. Onde come 4, come 5. E essa criança é minha. E ela teve aquela criança. E o tempo foi passando, ela conseguiu reunir todas as outras crianças juntas. Mas uma daquelas crianças, que agora eram 5, por um motivo que ninguém sabia, mas era diferente. Era vista diferente. Os demais irmãos não aceitavam a presença daquela criança. Ninguém sabia de história nenhuma. Mas aquela criança não era uma criança que podemos chamar de uma criança graciosa, de uma criança que conquista pela beleza, pelo jeitinho. E aquela criança passou a ser rejeitada por todos. A simples presença daquela criança causava revolta, ódio. Tanto que um dia, na ausência da mãe, uma das irmãs, que até hoje não se sabe quem foi, no momento em que a criança queria firmar, estava dando os primeiros sinais de firmar as perninhas, aquilo incomodava porque dava trabalho, a irmã simplesmente socou aquela criança. E quando a mãe chegou, já haviam passado, não sabemos quantas horas, que ela tinha quebrado a perna. E assim, tantas outras situações.
O irmão mais velho, que não era tão mais velho, que tinha só 1 ano de diferença, era o que mais odiava aquela criança. E para não dizer que ela não tinha uma pessoa, na verdade, ela tinha uma pessoa muito especial, que era a mãe. Porque a mãe percebia que aquela criança era rejeitada por todos. Então ela procurava superar tudo aquilo e dava toda a atenção e todo o amor que ela podia dar na esperança de que ia cobrir aquele buraco. Mas, porém, isso fez com que a situação, sem ela perceber, ficasse pior, porque todos os outros passaram a achar que aquela criança era a preferida. E aí ela passou a ser mais odiada ainda. E no meio disso tudo, tinha um amiguinho que quando podia protegia. Mas um dia todos se juntaram e o meu irmão mais velho obrigou ele a segurar essa criança com as mãos para trás. E ele bateu tanto, bateu tanto, bateu tanto, que eu tive que fingir que havia morrido para que ele parasse de bater. E o instinto de sobrevivência fez com que realmente eu conseguisse ficar alguns minutos, segundos, não sei, sem respirar. E essas questões foram fazendo com que aquela criança se sentisse cada vez mais fora do mundo, sem saber o que estava fazendo neste planeta ou por que estava viva. E se tornou uma criança cada vez mais arredia, cada vez menos social, cada vez mais embotada. Mas ainda assim, era muito amorosa. Chegou o momento de ir para a escola. Mas a escola só veio aos 8 anos de idade. Já com 8 anos de idade, não sabia nem o que era a letra A. E é claro que essa coisinha estranha seria motivo de risos, de diversão para os colegas. E tinha um coleguinha que toda vez que eu passava, ele falava no meu ouvido: macaca. E foi assim, durante um ano inteiro. Até que um dia, quando eu passei por ele, ele repetiu aquilo. A estranha já havia juntado tudo e partiu para cima dele. Bateu tanto naquele menino, diante de todos, e ninguém fez nada. Ninguém fez nada, ninguém impediu. E quando ela acordou daquele transe, descarregando tudo aquilo que ela carregava, a professora que presenciou apenas disse: fulaninho, não faz mais assim. Não chama ela disso. Ninguém tem culpa de nascer desta cor. Mas a vida não parou. A vida continuou.
Eu sempre tinha no pensamento que, apesar de me sentir esquisita, estranha mesmo, que eu não estava na minha casa, nesse planeta, nesse lugar. Eu não me sentia em casa, mas eu tinha algo que me impulsionava. Eu já conseguia ver o trabalho que a minha mãe, eu já tinha uma percepção mais aguçada das coisas à volta. E eu sempre pensava, eu tenho que vencer isso por causa da minha mãe. Ela sempre me impulsionava, ela estava sempre na minha mente e no meu coração. Mas eu tinha momentos sim que eu tinha vontade de ir embora, não sei para onde. E eu lembro que tinha momentos que no terreiro, chão batido, onde normalmente as pessoas ficavam reunidas embaixo das árvores quando tinham tempo para isso, e eu achava, quando não tinha ninguém, eu ia para ali, para o meio daquele terreiro, eu me postava bem no meio, e eu abria os braços, e eu começava a girar, rodando, e eu imaginava que quando eu rodasse muito, eu ia virar um furacão e eu ia subir para não sei onde, e eu dizia, me leva para casa, me leva para casa, eu não sou daqui. E eu tinha certeza que tinha algum local, algum lugar, algo que me observava. E até um dia minha avó me surpreendeu, girando e pedindo para ir embora. Eu me lembro que tem uma música que rodava muito no radinho da avó naquela época, que era Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. E era essa música que eu cantava e pedindo para que me levassem dali, mas eu não pensava que eu estava pedindo para morrer. E a minha avó me surpreendeu fazendo aquilo e simplesmente, quando eu rodava, me pegou, deu um tapão, jogou longe. Eu nunca mais repeti aquilo. E uma das coisas que me fazia parecer mais estranha é que, apesar de que todos tinham uma certa religiosidade, né? Apesar da inconsciência de algumas atitudes, porque eram pessoas sensitivas que conseguiam ver o mundo invisível. E a minha mãe era assim. Minha mãe tinha uma percepção fora do comum. Só que para nós isso era o comum. E comigo não foi diferente. Eu falava com os espíritos. Onde quer que eu estivesse, eu via um mundo paralelo à nossa volta, que tem à nossa volta, que é real à nossa volta. Mas isso, tanto na escola, me fazia ser diferente, porque se eu estava olhando para um local, eu via um espírito passar, eu olhava e eu estava falando com ele, e achando que as outras pessoas também estavam falando, porque isso para mim era normal, e aí era mais um motivo para o bullying, porque não se usava aquela palavra. E um dia, nesse mesmo terreiro onde eu girava pedindo para ir embora, no final de tarde, estavam todos reunidos, e de repente eu surgi, e eu surgi girando. E eu cheguei em cada uma daquelas pessoas e eu falava numa língua que ninguém entendia. E ervas tinha para todo lado, com um raminho de erva passei a benzer aquelas pessoas e falando numa língua que não era conhecida.
Aí então, minha mãe, conhecedora desses fenômenos, que para a gente não se denominava fenômeno, mas que todo mundo dizia um encosto, tá? Pediu então que essa mediunidade fosse suspendida daquela forma, né? Falou com aquele espírito que estava ali comigo. E aí eu consegui ir levando uma vida mais ou menos normal, mas sempre sendo vista como a estranha e a não, a diferente, a não aceita, a que foi trocada no hospital. Era assim que eles se referiam, aquela que foi trocada no hospital. Mas em meio a tantas histórias, também tinha as histórias da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito positiva, muito motivadora. E não aceitava o sofrimento como um fim, seja qual fosse. Tanto que ela nunca desistiu de nós, nunca desistiu das dificuldades para manter os seus filhos e não nos abandonar. E uma das coisas que eu cresci a minha mãe dizendo, no meio de toda aquela história que eu vivia, que até hoje ressoa nos meus ouvidos e no meu coração, como se ela estivesse aqui agora dizendo, é que, minha filha, independente da situação que você passe, independente dos desafios, das dores, leve sempre consigo que por detrás de toda e qualquer situação, por mais difícil que ela seja, por mais condenável que possa ser aos olhos de outras pessoas, há sempre um motivo, uma razão para as coisas acontecerem. E o tempo sempre vai te dar a resposta do porquê de ter determinada situação, determinada experiência você ter passado. Quando eu tinha 18 anos, a minha mãe passou por um problema sério de saúde e, segundo a ciência, tinha poucos dias de vida. E neste momento, ela me chamou. Ela disse que ela não queria ir para o outro lado da vida sem me relatar uma história. E a mãe, quando eu era criança, me contou várias vezes da história de uma mulher que estava sozinha num local e que aquele local foi invadido, mas que aquela mulher sabia que aquilo tinha acontecido, ia ter uma coisa boa por detrás daquilo, e quando ela sentiu que aquela coisa boa realmente estava ali, ela pôde entender a razão daquilo ter se passado com ela, e que ela queria contar, e ela começou a contar a história de novo. Eu disse, mãe, não precisa me contar de novo essa história. Sabe por quê? Porque eu sei quem é aquela mulher e quem é aquela criança. Aquela criança sou eu e aquela mulher guerreira é você. Então eu nunca vou esquecer que por detrás de toda coisa que possa parecer ruim, Deus reserva uma coisa boa. Quando você se permite acreditar que há uma razão. E aí ela me disse, a razão da existência daquela criança é que nós somos
sempre fomos e sempre seremos parceiras desta vida, desta encarnação, de muitas outras encarnações passadas. E passe o tempo que passar, nós estaremos sempre ligadas. Porque o amor que nos une, nada, nem ninguém, nenhuma situação poderá separar. Mas a minha mãe ainda não foi, não desencarnou, não morreu daquela situação que o médico haviam desenganado e o tempo continuou. E eu sempre tendo ela como minha referência de força, de combustível para levar a vida, até que chegou um momento em que a sábia, com toda a sua sabedoria, achou que era o momento de sair de cena para que eu pudesse assumir o papel que eu vim desenvolver no planeta. Foi quando a minha mãe teve um AVC. E eu que imaginava que não teria forças para viver sem a minha mãe em ação, sem a minha mãe me impulsionando naquele momento. No mesmo momento em que a mãe teve um AVC, nasceu uma nova mulher.